Demorando para gravar. Sexta de manhã ninguém quer acordar cedo, né? Bom dia para todo mundo. Hoje eu vou continuar o conteúdo da aula passada e aí encerra o conteúdo, né? Para a última prova. Eu até coloquei aqui a lista de exercício que vai corresponder à aula de hoje, né? Mas eu vou fazer alguns aqui. Ontem eu só consegui fazer dois. Na aula passada, eu parei aqui, né? Curva de nível versus vetor gradiente. Aí dei um exemplo, né? Eu vou continuar exatamente daqui, tá? Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Sim, vamos lá. Na aula passada eu falei que o gradiente ele é ortogonal, né? O gradiente ele é ortogonal às curvas ou superfícies de nível, né? A partir disso, é ortogonal ou ortogonal às superfícies ou às curvas barra superfícies de nível, né? Opa. A partir disso, eu consigo calcular as equações da reta tangente a uma curva qualquer. Não necessariamente tendo essa curva, ela não precisa ser necessariamente o gráfico de uma função. Também consigo calcular a equação do plano tangente, que eu já tinha colocado naquele vídeo que eu gravei, que não teve aula. A equação do plano tangente é o gráfico de uma função. Mas não necessariamente precisa ser gráfico de função para você conseguir determinar a equação do plano tangente. Pode ser uma superfície. E aí dá para fazer isso com o gradiente. Aí eu vou fazer duas situações aqui, ó. Que é o seguinte, em geral, equação da reta tangente. Em geral, eu posso escrever a equação, se eu tiver uma reta R, né? Imagina que eu tenho uma reta R aqui. Aí aqui nela eu tenho um ponto, aqui na R2, né? Aqui eu tenho um ponto P0. Esse ponto P0 ele tem coordenadas x0, y0, tá? E aí eu vou considerar o vetor normal, ou um vetor normal, a essa reta, um vetor n, aqui. Eu vou dizer que ele tem coordenadas AB, tá? Aí eu vou pegar qualquer ponto na reta, ponto P. Esse ponto P tem coordenadas x, y. Aí, como esse vetor é normal, o vetor n com o vetor P0P, esses dois vetores são ortogonais, né? Ou seja, o produto interno dos dois é zero. Aí, essa condição, os vetores vocês estão ouvindo um barulhozinho, né? Deixa eu ver se. É o ventilador, porque hoje tá um calor, viu?
Ah, dá pra ouvir, acho que um barulhozinho. Ontem também estava muito quente, nossa. Aí, muito bem. Esses vetores aqui, N e P0P, assim, são ortogonais. Aí, a partir disso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tem uma reta, se você conhece um vetor normal essa reta, você pode escrever a equação dessa reta. Dá para escrever. Porque fazendo essa, eu pego um ponto P, como eu peguei aqui na reta, aí eu observo que os vetores N e o P0 são ortogonais, e aí isso vai gerar, essa informação vai gerar, se eles são ortogonais, essa informação vai gerar uma equação. Aí essa equação vai ser a equação da reta R. Então, daí, o produto interno de N com P, P0, é zero, né, que eles são ortogonais, o produto interno dos dois é zero. Tem livros que colocam o produto interno, não sei se vocês lembram, assim, ó, N vezes produto interno ou produto escalar. Tem livros também que falam produto escalar, é a mesma coisa, desse jeito aqui. Tá? E aí, por exemplo, né, PP0, quem é PP0, né? O vetor, perdão, o vetor P0P. O vetor P0P é P menos P0, não sei se vocês lembram disso. E esse vetor assim é o primeiro menos o segundo. E aqui fica exatamente x, y menos x0 menos y0, né? X menos x0. Aí eu vou só substituir aqui, ó. Então essa aqui já é a equação de uma reta qualquer. Só que quando essa reta é tangente a uma curva, quando é retangente a uma curva, esse vetor n aqui é o vetor gradiente. Quando R é tangente o vetor n é o gradiente de f, onde há uma curva de nível, né? Na verdade, faltou informação aqui. Há uma curva de nível f de x, y igual a 1. C, por exemplo. Agora sim. Aí o n vai ser igual ao gradiente e você pode... Agora, aí essa equação aqui, ó, essa que está aqui, vira a equação da reta tangente a uma curva de nível, né? Logo, aí eu troco, né? Fica gradiente de f no ponto x0, y0. Isso aqui eu já... Ah, não, isso aqui eu não falei na aula passada. Eu falei, deixa eu dar só uma olhadinha. Também não tem problema que uma coisa leva a outra. Não, não falei. Só falei, só fiz o desenho aqui.
Bom dia. Ah, já foi, o bom dia foi antes, né? Então, essa equação aqui é a equação de uma reta tangente a uma curva qualquer, uma curva de nível. Tá? Equação da reta tangente assistência crase aqui, né? Há uma curva. Acho que não tem, não. Uma curva de nível no ponto x0 e y0. Da mesma forma, você consegue a equação do plano tangente, que é a mesma ideia. Por exemplo, né? Eu vou fazer aqui o raciocínio para um plano geral, tá? Passando um caminhão aqui. Por exemplo, imagina que eu tenho um plano aqui, né? E aí esse plano eu conheço um ponto no plano, P0. Aí esse ponto P0, ele tem coordenadas x0, y0, z0. E aí eu conheço também o vetor normal a esse plano. N. N vai ter coordenadas ABC. E aí, como é que, se eu conheço, eu tenho um plano e eu conheço um vetor normal a esse plano, como é que eu determino a equação do plano? Você pega qualquer ponto no plano, ponto P, esse ponto está no plano, aí considere esse vetor aqui, ó. É a mesma ideia que eu fiz com a reta. Considere esse vetor aqui. P, ele vai ter coordenadas x, y, z. E aí, como esse vetor n é normal, aqui, né? Um vetor n é um vetor normal, ou seja, ele é perpendicular, ele é ortogonal ao vetor P, é a mesma ideia. P, P0, aí você faz o mesmo cálculo, né? Então, como n como n e P0P são ortogonais, então, é o mesmo cálculo que eu fiz, né? Produto escalar do n ou produto interno com P, P0, né? Vai ser zero. E aí, o PP0 como o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente, né? PP0 não, perdão, o P0P vai ser P menos P0, que é x menos x0, y menos y0, z menos z0. Aí aqui vai ficar n, né? X menos x0, y menos y0, z menos z0. E aí, novamente, se esse plano for tangente a uma superfície de nível, aí o vetor n vai ser o gradiente, né? Se o plano
por tangente a uma superfície de nível, no ponto x0, y0, aí essa equação, superfície de nível é f de x, y, z igual a c, no ponto x, y, z, x0, y0, z0. Então, o n vai ser o gradiente, aí é a mesma coisa, né, dessa f. E essa equação vira, essa equação que está aqui em cima, né, ela vira essa outra aqui, né. No lugar do n vira o gradiente no ponto. Ok? Aí essa aqui vai ser a equação do plano tangente a uma superfície de nível. Equação do plano tangente superfície no ponto x0, y0, z0. Tá? Aí agora eu vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem como é que se aplica essa equação. Aqui, ó. Fazer isso aqui. Isso aqui. Pronto. Vamos para os exemplos, né? Ninguém escreveu nada. Isso aqui já é da página, esse aqui que eu vou pegar, já é da página 256 que eu coloquei aqui, tá? Os exemplos. Eu já vou pegar um exercício dessa lista que eu coloquei aqui, página 256. Exercícios 1 ao 4 e 9 e 10. Por exemplo, determine a equação do plano tangente ao elipsoide no ponto 1, menos 1, 1. Tá? Aí eu vou colocar aqui no GeoGebra a equação do elipsoide, né? Ah, não, eu não coloquei aqui, né? Ao elipsoide... Eita. Faltou aqui colocar. X quadrado mais 3, y quadrado mais 4z. Assim. No ponto 1 menos 1, 1.
colocar o elipsoide aqui no GeoGebra. X quadrado mais 3y ao quadrado mais 4z quadrado igual a 8. Aqui, ó. Esse aqui é o elipsoide. Aí o ponto que eu quero é o ponto 1 menos 1. 1 menos 1, 1. Tá vendo? Esse ponto aqui é azul que... esse ponto A aqui, ó. Tá? Espero que todo mundo esteja vendo. Aí eu quero calcular o plano que é tangente, né? Eu calcular o plano que é tangente a esse ponto, na verdade, tangente ao elipsoide no ponto 1 menos 1. E aí, como é que eu faço, né? Parece uma melancia, né? Daquelas... Como é que eu faço? Tá aqui o elipsoide, eu vou fazer um... Vamos supor que o ponto é aqui, né? O ponto de tangência. E aí eu quero determinar um plano tangente aqui, né? Nesse ponto. Aqui. E aí como é que se faz? Primeiro, é o mesmo raciocínio que eu expliquei aqui, ó. Eu tenho que, se eu conhecer o vetor normal, normal ao plano nesse ponto aqui, P0, eu consigo determinar a equação do plano. E aí, que vetor é esse, né? É o gradiente, como eu falei na aula anterior, o vetor normal ao plano, ou normal à superfície, né? Nesse ponto azul aqui, que é o ponto 1 menos 1, 1, é o gradiente no ponto, né? Então, esse aqui, esse vetor é o gradiente no ponto 1 menos 1. Isso se essa curva for, se essa superfície for uma superfície de nível. Aí essa superfície, o elipsoide é uma superfície de nível, basta eu definir, né? Por exemplo, se f de x, y, z é a função x quadrado mais 3y ao quadrado mais 4z, né? 4z ao quadrado. O elipsoide é o nível dessa função, nível 8 dessa função, né? É a curva de nível f de x, y igual a 8. Tá? Então, basta você calcular o gradiente dessa função aqui, ó. Ou o gradiente dessa... Você pega a expressão da elipsoide, né? Chama isso aqui de uma f, esse pedaço aqui, e aí você calcula o gradiente dessa função, ok? E aí vai dar justamente o vetor que eu quero. Então, vamos lá. Aí o gradiente é fácil, né? No ponto x, y, z, aqui é a derivada parcial da f com respeito a x, lembrando, né? Derivada parcial da f com respeito a y, derivada parcial da f com respeito a z. E aí, olhando para aquela função ali, né? Qual é a derivada parcial da f com respeito a x? Aqui em cima, né? A derivada parcial com respeito a x, esses dois serão constantes, né? E aí a derivada vai ser só a do 2x
Perdão, só a do x quadrado, que é 2x. A derivada com respeito a y, agora os outros elementos serão constantes e só o segundo será variável, né? E aí vai ser 6y. A do terceiro derivada com respeito a z, né? Vai ser 8, porque os dois primeiros agora serão constantes. Esse aqui vai ser constante, e só tem a derivada do terceiro, que é 8z. Aí agora basta calcular no ponto 1 menos 1, 1, né? Que é o ponto de tangência. Calculo aqui. 1. O gradiente no ponto 1 menos 1, 1 é 2, né? Menos 6, 8. Tá? Então, calculei o vetor gradiente, que é o vetor normal ao plano. Agora basta substituir na fórmula, né? Aí a fórmula é gradiente do f de x0, gradiente da função no ponto x0, y0, z0, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Só que no nosso caso, o ponto de tangência, a gente sabe qual é o ponto de tangência, né? X0 vai ser 1. Não. X0 vai ser 1, Y0 vai ser menos 1, e o Z0 vai ser 1 também, tá? E aí é só substituir na fórmula o ponto. Então eu substituo aqui 1, né? Y0 menos 1, Z1, X menos 1, Y menos 1, né? Porque o Y0 é menos 1, Z menos 1. Aí, por exemplo, quem é o gradiente no ponto 1, menos 1, 1? Eu calculei aqui, né? É 2 menos 6, 8. Aqui eu repito. Aqui eu vou ter 8, 8 não. Y mais 1, Z menos 1. Não, aqui tá errado. Não tem mais gradiente, é só o vetor. 2 menos 6, 8. Pronto. E aí é só lembrar como é que calcula o produto interno, né? É esse primeiro elemento aqui, com este primeiro, né? Vezes. Então, aí, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, né? Com esse aqui. E o 8 vezes esse aqui, né? Então vai ficar o quê? 2 vezes x menos 1, mais, no caso vai ser menos, que tem o menos 6, né? Então é menos 6 y mais 1, mais 8 z menos 1. Agora eu simplesmente resolvo isso aqui, né? Distribuo, quando eu distribuir vai dar 2x menos 2, menos 6y, menos 6, mais 8z, menos 8 igual a zero. Agora eu agrupo esses elementos aqui.
2x menos 6y mais 8z. E eu somo esses três, né? Ó, menos 2, menos 6 dá menos 8. Menos 8, menos 8, menos 8, menos 16. Aí é só simplificar, tá? Aqui dá para simplificar por 2, né? Então fica x menos 3y mais 4z igual a 8. Aí eu vou colocar essa equação aqui no GeoGebra para vocês verem. X menos 3y mais 4z. Ó, tá vendo? Ele ficou ele é o plano justamente tangencia o elipsoide no ponto A. Ok? Tem alguém aí mesmo ou vocês só estão com o negócio ligado? Porque às vezes vocês ligam, né? Às vezes vocês ligam só para dizer, ah, não, vou ligar só para dizer. É normal. Vocês estão entendendo alguma coisa? Tá, a principal informação é que vocês ficam tão quietos, eu fico pensando, será que vocês estão entendendo? A principal informação é o seguinte, ó. Se você tem um plano, se você conhece o vetor normal do plano, você consegue determinar a equação desse plano, tá? Só jogando aquela fórmula, porque o vetor normal é o vetor gradiente. Então, digamos assim, o truque é nesse caso aqui, se você tem duas informações, se você tem a superfície, né, e o ponto de tangência, é só calcular o gradiente naquele ponto, como eu fiz aqui, ó. Vou dar uma recapitulada, né? Eu tenho o elipsoide, que está em vermelho aqui. Aí eu quero determinar o plano, que está em verde, né? A equação do plano, que é tangente no pontozinho aqui, ao elipsoide. E aí, o que eu faço? Calculo o gradiente, né? Porque primeiro, transformo o elipsoide numa curva de nível, que é a mesma coisa de chamar essa expressão aqui do elipsoide de uma função. E aí eu calculo o gradiente dessa função, que é tranquilo, né? Eu espero que vocês já estejam sabendo calcular. Só é fácil nesse caso, né? O cálculo do gradiente não é tão difícil. Calculo o gradiente no ponto de tangência, e o ponto eu já sei, né? 1 menos 1, 1. Calculou, deu 2 menos 6, 8. E aí joga na fórmula. Substitui, né? O ponto de tangência, x0, y0, z0, eu sei quem é, né? São esses três valores aqui. Substitui, faz o cálculo, simplifica e chega na equação. Quando dá o ponto de tangência é fácil, mas alguns exemplos que estão aqui no livro, ele não dá o ponto de tangência, e aí complica um pouquinho. Vou fazer uma aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem interromper, viu? Não tem problema, não. É da mesma página, viu? 256. Então, determine, né? Esse aqui é um pouco mais complicado, mas eu tenho que fazer, porque vocês têm que ver como é que faz um parecido, porque tem muitos exemplos parecidos com esse aqui que eu vou fazer.
Então, determine um plano que seja tangente, né, a uma superfície. Ah, tem crase, né? A superfície. Eu não botei ali, acho que eu vou dar uma olhada. Superfície. Ele deu aqui. É outro elipsoide, né? E paralelo ao plano. Ó, é muito mais fácil explicar usando o GeoGebra, né? Então, eu vou escrever a equação desse elipsoide aqui, que com desenho fica mais, dá para entender, né? Eu tenho o elipsoide, no exemplo anterior, né? Eu tinha o elipsoide, aí o plano tangente, fica fácil entender o que é um plano tangente olhando a figura, né? Ele vai tocar ali uma vez a superfície, naquele ponto. Aí, essa nova aqui vai ser só um 2 no lugar desse 4, né? No lugar do 8 é 11/6. Pequenininho, né? Por enquanto eu vou deixar ele pequeno. Eu vou. Agora o plano do problema é x mais y mais z igual a 10. Ó, observa, eu tenho um elipsoide, eu vou dar um zoom aqui. Nossa, mas deu um zoom. Tá vendo? O elipsoide, o plano x mais y mais 10, esse plano está bem longe, ó. Né? Ele está bem distante do elipsoide. Aí o que eu quero determinar? Eu quero determinar um outro plano que seja tangente ao elipsoide e que seja paralelo a esse plano que ele me deu. Essa informação de ser paralelo é a informação chave do problema. E aí você vai ter que extrair informações para poder, porque assim, o ponto de tangência eu não tenho, eu não sei o que é um ponto de tangência. Vou fazer um desenho aqui, ó. Então, o plano, esse aqui é o elipsoide, né? O plano que eu tenho é um plano que está aqui, longe. Esse aqui é o plano de equação x mais y mais z igual a 10. Aí o plano que eu quero é um outro, um plano verde aqui, que ele vai ser tangente. Aqui o desenho não está tão bom não. É melhor deixar assim, porque parece mais paralelo isso aqui. Ele vai ser tangente ao elipsoide, num ponto aqui. E ele vai ser paralelo ao plano azul. Ok? Então, o plano azul eu sei quem é, o plano verde eu não sei quem é. E aí, para resolver esse problema, a gente precisa de duas informações extras que saem da informação do fato dos dois planos serem paralelos. Então, a primeira informação que vocês devem saber é que é o seguinte, né? Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui, só para escrever igual.
Ah, tá. Primeira coisa é o seguinte, você tem dois planos. Aqui, essa informação é geral, não tem nada a ver com o problema, né? Mas aí você usa a informação. Por exemplo, imagine que você tem dois planos paralelos. Acho que outro desenho ficava melhor assim, né? Se eu quisesse ir na diagonal. Mas imagina assim, que você tem uma situação que você tem dois planos paralelos. Se os planos forem paralelos, os vetores normais dos planos também serão paralelos. Vou colocar aqui um plano, não é nem P. Geralmente é uma letra grega maiúscula num plano, né? Π1, Π2. Então é assim, se esse aqui é um fato, se esses dois planos forem paralelos, você sabe, vocês conhecem essa notação, né? Quando usa essas duas barras assim inclinadas, é o símbolo de paralelismo. Então, se os planos são paralelos, então aquelas retas ali, N e V, são os vetores normais, as retas não, perdão, os vetores, eles são paralelos. Então, essa é a primeira informação que a gente tira do fato de dois planos serem paralelos. A segunda informação, qual é a segunda que eu esqueci? Ah, verdade. Esquecido já, porque é tanta coisa. O segundo fato é o seguinte, ó. Escrever aqui de vermelho, vou escrever de preto. Por exemplo, se, não é nem se, o vetor ABC é normal ao plano é o seguinte. Quando você tem a equação de um plano, como é que você identifica um vetor normal desse plano? Olhando para esses coeficientes aqui, ó. A, B, C. Esses coeficientes formarão um vetor, e esse vetor vai ser um vetor normal ao plano. Assim, por exemplo, né? Se eu pedisse para vocês, determinem a equação, ou determinem o vetor normal desse plano aqui, ó. Qual é o vetor normal a esse plano? É o vetor n, 3, 5, 6. Então, se eu conheço esses coeficientes, eu conheço o vetor normal. Por exemplo, qual é o vetor normal deste outro plano aqui que eu vou colocar? Esse aqui vai ser o quê? 1, né? Qual é o coeficiente que acompanha o x? É 1. Qual é o coeficiente que acompanha o y? Menos 1. Coeficiente que acompanha o z? Menos 1. Ok? E aí, para que eu estou fazendo isso, né? Só para vocês perceberem que dá informação 2, né? Se ABC sendo o vetor normal do plano XY, agora então eu vou colocar aqui, observe que o vetor 1, é normal ao plano A,
x mais y mais z igual a 10. Esse aqui é o plano do exercício, né? E aí, para como é que eu vou dizer assim? Uma primeira informação que a gente tira dessa equação é que o vetor normal, ou um vetor normal, né, porque podem ser infinitos, um vetor normal desse plano é o vetor 1, 1, 1, porque são os coeficientes que acompanham essas variáveis aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Ok? Ou seja, esse vetor aqui, ó, se eu fosse identificar um vetor normal do plano azul, que é o plano que eu quero, aqui é o vetor 1, 1, 1. Até agora tudo bem, né? Então, é que esse problema é que ele tem várias etapas. Então, a primeira etapa é identificar o vetor normal desse plano azul, que é o vetor 1, 1, 1, que eu já falei desse fato 2. E a segunda, que é o primeiro fato, aqui. E a segunda é, se eu tenho dois planos paralelos, os vetores normais desses planos também são paralelos. E para que eu estou fazendo isso? Porque a partir disso eu ganho que o gradiente, lembrando que esse ponto de tangência eu não sei quem é, tá? Eu não sei quem é, eu vou colocar simplesmente x0, y0, z0. E aí o gradiente é o vetor normal nesse ponto. E aí, do fato 1, eu sei que o gradiente é paralelo ao vetor 1, 1, 1, tá? O outro fato que a gente tira é que o gradiente é paralelo àquele vetor 1, 1, 1. Além disso, gradiente no ponto x0, y0, que eu não sei, né? Porque ele não me disse no problema. É paralelo. Ou eu vou colocar só assim, né? Não, por extenso mesmo. Vetor 1, 1, 1. E aí, não sei se vocês lembram, mas quando dois vetores são paralelos, eles são múltiplos, né? Ou seja, se eles são múltiplos, quer dizer que um é uma constante vezes o outro, né? O que eu estou querendo dizer aqui, como o gradiente e o outro vetor são paralelos, logo o gradiente será uma constante vezes o vetor 1, 1, 1. Eles são múltiplos. Isso aqui é lá ou é álgebra vetorial, acho que é álgebra vetorial que se vê isso aqui. Lá do primeiro semestre, né? Muito bem. E aí, no caso, o gradiente de que função, né? Da função que eu vou escrever aqui. A mesma ideia, você chama isso aqui de f, né? Você chama isso aqui de f, e aí define o elipsóide vai ser o nível dessa função, né? Aí, seja f de xy igual a x quadrado mais 3y ao quadrado mais 2z ao quadrado. Aí eu calculo o gradiente dela, né? Que vai ser df dx, df dy, df dz. Calculo,
né? Normalmente aqui vai ser 2x, né? Vou fazer um pouco mais rápido. 2x, 6y, porque eu já fiz o outro, né? 4z. Aí coloco no ponto x0, y0. Z0 é 2x0. Ok? E aí agora eu vou juntar essa informação aqui com esta outra aqui de cima. Tá? Igual a... E aqui eu já vou multiplicar, né? Como é alfa vezes o vetor 1, 1, 1, você pode simplesmente distribuir, né? Ok? E aí vai ficar alfa, alfa, alfa. Pronto. Ou seja, igualando os dois vetores, né? Eu vou obter 2x0 igual a alfa, 6y0 igual a alfa, 4z0 4z0 igual a alfa. Aqui eu vou isolar agora o x0, y0, z0, né? Fica assim. X0 igual a alfa sobre 2, y0. Ó, vou só resumir aqui. Perdão, aqui não é 2, aqui é 6, né? Por que essa questão é diferente da outra? Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um elipsoide e o ponto de tangência já foi dado. Ele deu, determine o plano tangente no ponto 1, menos 1, 1. E aí fica fácil, entre aspas, né? Basicamente, você calcula o gradiente no ponto e joga na fórmula, porque para eu conseguir calcular a equação do plano, eu tenho que saber quem é o ponto de tangência, para substituir aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Nesse exemplo aqui, eu não sei quem é o ponto de tangência, porque no problema não deu. Então, esse cálculo todo aqui é para descobrir quem é x0, y0, z0. Tá? E depois de descoberto esse ponto, eu substituo na fórmula. Mas depois eu vou recapitular isso aqui, tá? Tudo que isso aqui que eu estou fazendo. Muito bem, fiz isso aqui. Aí, como é que a ideia aqui é você encontrar o valor de alfa. Encontrando o valor de alfa, eu substituo aqui e aí encontro x0, y0, z0 para depois substituir na fórmula, tá? E aí, como é que eu calculo esse valor de alfa? Agora eu vou usar o fato do ponto x0, y0, z0 pertencer ao elipsoide. Que o ponto de tangência, ele pertence à superfície, né? Esse ponto aqui, ele pertence à superfície. Se ele pertence, ou como ele pertence à superfície, ele satisfaz a condição do elipsoide, né? Ele satisfaz aquela equação do elipsoide. Então, como o ponto pertence
pertence ao elipsóide. Tem-se o quê, né? E ele satisfaz a equação. Qual a equação, né? Tem-se que x0 ao quadrado mais 3y0 ao quadrado mais 2y0 ao quadrado é igual a 11 sobre 6. Como ele está no elipsoide, ele tem que satisfazer essa condição aqui. E aí é só substituir, ó. O que eu obtive aqui em cima, nessa equação que está aqui embaixo. Então vai ficar o quê? x0, nós encontramos que ele é alfa sobre 2, então vai ficar alfa sobre 2 ao quadrado mais 3, o y0, alfa sobre 6 ao quadrado, mais 2. Perdão, aqui é z0, tá? Eu botei duas vezes o y0. E o z0, y alfa sobre 4. Só conferir se é isso mesmo. Isso mesmo. Agora é desenvolver isso aqui, esse cálculo, efetuar esse cálculo aqui, encontrar o valor de alfa, depois substituir lá naquela equação. Então vamos lá, né? Eu vou continuar aqui em cima. Então nós temos alfa sobre 2 ao quadrado, mais alfa sobre 6 ao quadrado, mais alfa sobre 4 ao quadrado igual a 11 sobre 6. Aí é só desenvolver, né? Ficou alfa 2 sobre 4 mais... Perdão, aqui tem um 3 e aqui tem um 2, né? Exato. Exato. Então ficou 3 vezes alfa ao quadrado sobre 36, mais 2 vezes alfa ao quadrado sobre 16, né? Aqui sim, eu vou repetir esse primeiro. Agora aqui é só cálculo, né? Por exemplo, aqui simplifica, né? É 12. Aqui, ó, simplifica também, fica 8, né? Agora, aqui você pode fazer MMC, ou também você pode multiplicar... O que eu multipliquei aqui? Só para evitar fadiga. 6, 2 e 3, né? Multiplica por 6 aqui, ó. Em cima, embaixo. Aqui por 2. E aqui por 3, né? Para ficar 6 alfa ao quadrado sobre 24. Para ficar o mesmo denominador, tá? 2 alfa 2 sobre 24. Você pode calcular MMC normal, porque é mais fácil fazer assim. 3 alfa 2, 24. 11 sobre 16. Aí é só somar, né? Já que eles têm o mesmo denominador. Tem o denominador comum. Então vai ficar 6 mais 2, 8.
mais 3, 11. 11, alfa 2. Aí aqui eu posso cancelar o 11, né? Aqui ficou 4. E aí o alfa vai ser mais ou menos 2. Então eu encontrei o valor de alfa. E aí, como é que eu encontro x0 e y0? Z0 é só colocar naquelas equações que nós calculamos, né? Que equações são essas, né? Eu vou colocar aqui mesmo. Aqui. X0 é alfa sobre 2. Y0 é alfa sobre 6. Z0, alfa sobre 4. E aí, por exemplo, aqui eu tenho duas soluções, né? Alfa igual a 2 e alfa igual a menos 2. Você pode escolher um deles. E aí, se o alfa for 2, o que que ocorre, né? Ó, aqui fica x0 é 1. Aqui fica y0 igual a 2 sobre 6. Z0 é 1 meio, né? Então eu encontrei o ponto de tangência, né? 1 terço. Finalmente, 1 terço e 1 meio. E aí agora basta jogar na fórmula, né? Que é o que, né? Logo, portanto, a equação do plano, né? Que é gradiente igual a zero, né? Primeira coisa é o gradiente de... Aliás, primeiro eu vou substituir 1 terço, 1 meio, x menos 1, y menos 1 terço, z menos 1 meio. O gradiente no ponto de tangência, eu sei quem é. Vocês lembrem que o gradiente ele é alfa, só voltando aqui, ele é alfa 1, 1, 1. Tá na mesma, não está no mesmo nível. Aqui, ó, tá? O gradiente ele é alfa 1, 1. E aí, como alfa é 2 nesse caso, ele vai ser 2, 2, 2, né? O gradiente. Eu vou colocar uma observação aqui, para vocês saberem, né? Como alfa é 2, e
gradiente no ponto 1 terço, 1 meio, é igual a 2. Aí é só substituir ali, né? X menos 1, Y menos 1 terço. Z menos 1 meio. Eu vou colocar até uma seta aqui para quando vocês estiverem olhando, vocês saberem, né? É daqui, eu estou trocando aqui, né? É a mesma coisa daqui para cá. E aí, pronto. Agora é só calcular isso e chegar na equação final do plano. 2x menos 1. Dois x menos 2 mais 2y menos 2 terços mais 2z. Aí 2 vezes 1 meio dá 1, né? Aí, como é que fica isso aqui? 2x mais 2y. Tô pegando aqui, né? Esse e este. Aí eu pego esse e esse aqui. Vou colocar até do outro lado logo. Que é assim, 2 mais 2 terços mais 1. É claro que esse cálculo aqui você pode fazer bem mais rápido, né? Eu estou fazendo o mais detalhado possível para vocês entenderem depois, né? Aí que você pode fazer MMC, calcular isso aqui, né? Aí ou então pode botar assim, 6 sobre 3 é a mesma coisa de 2, só para ficar com o mesmo denominador comum, para ser bem mais fácil. Aí aqui vai ficar 11, né? 8, 11 sobre 3. E aí eu divido tudo por 2, né? Porque aqui eu boto em evidência, divido, fica assim. Essa é a equação do plano. Eu vou colocar essa equação aqui no GeoGebra, só para vocês. Ah, tem que colocar aqui, né? Só mais. Tá vendo? Ó? O plano que está em cima, ele é o do problema, é o x mais y mais e igual a 10. E esse que está embaixo aqui é o tangente, x mais y mais e. Eles são iguais, né? Porque tem o mesmo vetor normal, né? A menos de um múltiplo, a mesma coisa. Só mudou essa constante aqui, ok? Se você substituir por... Aqui é porque eu fiz o cálculo para alfa igual a 2, tá? Aqui, ó. Todo esse cálculo aqui foi para alfa igual a 2. Se você colocar alfa igual a menos 2 e repetir o mesmo cálculo, vai dar a mesma coisa, só que com o sinal de menos, tá? E aí, por exemplo, quando eu coloco esse outro plano lá no GeoGebra, tá vendo? Ele dá o segundo plano, que também é paralelo ao primeiro. São dois planos, né? Que são paralelos ao primeiro e são tangentes. Só que esse aqui vai ser tangente lá no outro ponto aqui embaixo, né? Ok? Então vamos lá, só para recapitular esse problema aqui.
tentei fazer, ficou grande porque eu tentei fazer o máximo de detalhes. Quando vocês estiverem... Ah, não, não é esse aqui não. Aqui. Quando vocês estiverem estudando, quanto mais informação... Nem o que... Mesmo que vocês resumem depois, né? Se vocês tiverem entendido. Mas vamos lá. Então, eu tenho um elipsoide, zoom, eu tenho um elipsoide de equação x² mais 3y² mais 2z² igual a 1/6. E tem um plano x mais y mais z, que ele não é o plano tangente, ele é esse plano azul. Aí o que eu quero? Eu quero encontrar um outro plano, esse verde, que seja tangente ao elipsoide e paralelo, e ao mesmo tempo paralelo ao plano azul. E aí esse paralelismo, o paralelismo ele dá duas informações fundamentais para a gente. Primeira, que os vetores normais dos planos são paralelos também, desde que os planos sejam paralelos. E segundo, aqui não tem nada a ver, esse segundo não tem nada a ver com paralelismo, que o ABC é o vetor normal, ou é um vetor normal desse plano aqui, qualquer, né? Isso, para observar que o vetor 1, 1, 1, ele é normal ao plano x mais y mais z igual a 10. Porque sabendo disso, eu posso... E aí, sabendo também que os vetores, que os planos são paralelos, eu posso conseguir essa equação aqui, ó. Eu obtenho que o gradiente no ponto de tangência que eu não sei, ele é um múltiplo do vetor 1, 1, 1, que é o normal do outro plano. Aí, a partir disso, todo esse cálculo é só para descobrir quem é o alfa, tá? Para poder calcular o ponto de tangência, né? Se fosse só calcular o vetor normal, não precisava nem do alfa, né? Você poderia pegar o gradiente mesmo como 1, estava tudo certo. Mas como eu quero saber o ponto de tangência, eu faço todo esse cálculo aqui, né? Fiz todo aquele cálculo, igualei, tá vendo essa seta aqui? Calculei o gradiente, defini a função, calculei o gradiente no ponto, e as duas condições me dão essa igualdade desses dois vetores, que implica nesse sistema aqui. E aí eu isolo os pontos x0, y0, z0, porque agora o meu objetivo é encontrar o alfa. Para isso, depois de encontrar o valor do alfa, calcular o ponto de tangência. Jogo aqui, substituo o cálculo. E aí como é que eu encontro o alfa? Jogando na equação do elipsoide, que é essa aqui, ó, porque o ponto de tangência ele está no elipsoide. Ele estando no elipsoide, ele tem que satisfazer essa equação aqui. X² x0² mais 3y0² mais 2z0² igual a 11/6. E aí é só cálculo, né? Só cálculo entre aspas. Substituo x0, y0 e z0 que eu obtive anteriormente aqui, né? Substituo aqui. E aí faço uma série de... Simplifica essa... Aí é um cálculo mais simples, talvez. Mas não tem nada assim. É só você ter paciência, né? Que eu fiz assim. Você poderia fazer esse cálculo bem mais rápido, mas eu tentei fazer o máximo detalhado possível para quando vocês estiverem estudando, para encontrar que o alfa vai ser mais ou menos 2. E aí substitui depois no sistema. Aqui só o fato do alfa ter mais ou menos 2 já garante que serão dois planos, né? Quando o alfa for 2, eu tenho um ponto de tangência, aí eu obtenho um plano. Quando o alfa for menos 2, eu obtenho um outro ponto de tangência, e aí o alfa será... Perdão, e aí eu obtenho um outro plano. E aí no primeiro ponto de tangência, nessa primeira solução, né? Eu substituo, encontro o primeiro ponto, e aí com o ponto de tangência é só jogar na fórmula, foi o que eu fiz aqui, ó. Esse cálculo aqui abaixo é o cálculo da fórmula, né? Simplifiquei aqui e cheguei na equação do plano, tá? E aí se você tivesse escolhido menos 2, daria essa resposta aqui. Ok? Não, na prova basta fazer um.
Até porque o exercício enunciado é assim, ó, determine um plano tangente, né? Ele não está pedindo todos os planos. Então, bastava fazer o primeiro. Mas vocês entenderam mais ou menos a ideia? Já muda muito, né? Porque sem o ponto de tangência, dificulta muito. E é o raciocínio do exemplo, não é uma raciocínio que você, como é que eu vou dizer? Que você pode copiar, né? Não tem. Você pode copiar agora esse para fazer um outro igual. Ah, determine o plano para lá. Mas se não tivesse negócio de paralelo, já é uma outra ideia. Acho que por enquanto é isso, viu? Hoje à tarde eu vou fazer questões de plano tangente dessa lista aqui e da lista que eu coloquei naquele vídeo que eu gravei. E aquele dia que eu não dei aula, que eu botei só o vídeo gravado, eu botei uma lista de exercícios naquele dia. Só que eu não fiz nenhuma questão daquela lista. E aí eu vou fazer algumas nesse vídeo de hoje, viu? Hoje à tarde. Aí eu vou postar. Mas não serão muitos que vocês estão vendo, né? Essas questões são muito grandes. Mas que vai ser no máximo 3, porque talvez acho que fica melhor uma questão por vídeo, né? Ok? E aí o assunto encerrou da prova. Não deixe para fazer isso aí de última hora, viu? Mas vocês vão fazer, né? É normal. Ah, não deixa para fazer de última hora, mas já sabendo que vai ser de última hora, né? Mas aí, quinta-feira vai ter revisão. Quinta-feira não. Quarta-feira vai ter revisão. Até lá também vocês podem me pedir questão, tá? Vocês podem, se tiverem alguma dúvida, algum problema que eu não fiz ainda. E aí depois a prova de quarta até domingo. E aí segunda eu corrijo e coloco a nota de vocês. É isso, viu? Por hoje encerrou. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então é isso. Boa sexta-feira, bom fim de semana para vocês. Se cuidem aí, viu? E até a próxima. Tchau. Até quarta-feira.